e o que ficou tratado neste encontro. Bom dia. Não estamos fazendo jantar, não. Bom dia para você, para os ouvintes amigos. A situação está muito difícil. Não dá para fazer jantar. Para comer um biscoitinho. Foi um cafezinho, um bolo, um pão. Um cafezinho já peguei aqui também, viu? Um pouquinho de manteiga, uma tapioca, algo mais leve, algo menos, vamos dizer assim, financeiramente mais barato. Para não ficar obeso, né? A gente jantar e almoço no governo, no Palácio de Veraneio, eu já suspendi há muito tempo. Né? Você sabe que os governadores no Palácio de Veraneio é como se fosse a casa do governador. Mas como eu nunca fui uma pessoa que alimentasse vaidades, nem veleidades, o meu supermercado eu faço. Eu canso de ir para o supermercado fazer minhas compras. Ou então uma pessoa que trabalha na minha casa. O meu supermercado eu faço do meu bolso, graças a Deus. Não tenho essas vaidades e até procuro orientar lá no palácio, chama a responsável pela área da cozinha, diz, olha, eu não quero ser surpreendido com relação de comestíveis, da qual eu não faço parte, não mando, não oriento, e eles têm me obedecido. Tudo na base da simplicidade. E já que você puxou esse assunto, eu vou lhe contar um detalhe aqui no programa do Gilmar. Bom dia, Gilmar. Bom dia, governador. Na reunião de governadores em Brasília, geralmente os governadores brincam comigo, uma piada e tal, e a gente ri um pouquinho, porque marca uma reunião, ou eu chego muito cedo, ou eu chego muito tarde, porque eu não tenho avião. O governador de Sergipe é o único que não tem avião para estar viajando. Eu viajo em voo comercial, no avião normal de qualquer cidadão. E essas coisas não sobem na minha cabeça. Eu sempre essa pessoa humilde, simples, e vou continuar sendo assim. Se depender de mim, o governo do estado não tem essas despesas que qualquer outro governador poderia dar, tá bom? Então não houve jantar, houve um cafezinho. Eu até estranhei que nem uma sopa fizeram. Vai cobrar da galera. Vamos lá. Mas nesse encontro que houve com os parlamentares, qual foi a orientação, qual foi esse bate-papo, o que o senhor passou para eles, o que o senhor ouviu deles? Marcos, o que eu ouvi deles é que a Assembleia Legislativa está esse projeto da fusão dos fundos. E todos a falar comigo que era necessário o governo do estado apresentar uma emenda ao projeto, já que parlamentares de todos, tanto da bancada da oposição como a bancada da situação, os independentes, enfim, pediam que o governo mostrasse os fundos da Previdência. Então era preciso apresentar fatos concretos. Quais as medidas para capitalizar o fundo? Qual a proposta do governo? Então nós levamos para a reunião de ontem à noite uma emenda que o governo do estado vai apresentar, e eu espero que todos os parlamentares façam a sua assinatura para ser uma emenda coletiva, inclusive o deputado Gilmar Carvalho, que falou também no rádio, alguns sindicatos, como o Sindicato do Fisco, que falou sobre a dívida ativa, o Pedro, e nós analisamos, aproveitamos e preparamos essa emenda. Essa emenda, nesse exato momento, ela diz o seguinte: é uma emenda aditiva ao projeto de fusão da Previdência, e diz assim: emenda aditiva ao projeto 10/2017, projeto de lei complementar. Acresce ao projeto de lei complementar número 10/2017 dispositivos prevendo meios de capitalização do FINAPREV. Então, a gente faz a redação,
altera e coloca como meios de capitalização do Finaprev. Primeiro, 30%. Aliás, essa emenda que eu falo agora, eu soube que até deputados da oposição falaram nesse item ontem. 30% do valor arrecadado pelo Estado de Sergipe a títulos de royalties, participações especiais e compensações financeiras relacionadas à exploração de petróleo e gás natural a partir de 1º de janeiro de 2019, inclusive as extrações futuras oriundas de águas ultraprofundas e do pré-sal, abatidos recursos vinculados às áreas de saúde e da educação e os pertencentes aos municípios. Essa é a primeira emenda. A segunda foi aqui o assunto que o Pedroso do Sidifisco falou no rádio ontem, e parece que no programa do Gilmar Carvalho. Sim, exato. Ele fala, aí eu coloquei, segunda, para capitalizar o fundo, a outra emenda, a integralidade da arrecadação decorrente dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa estadual, ressalvados valores vinculados a outros fundos e órgãos e os pertencentes aos municípios. Você sabe que hoje essa dívida ativa, ela chega a mais ou menos 7 bilhões de reais. Mas como se trata de também ter aí papel podre e que não será nunca o Estado executado, mas nesse exato momento há um projeto no Senado Federal de securitização da dívida, a securitização da dívida. E ontem um empresário conversava conosco, dizendo, olha, governador, hoje tem bancos aí na praça e compram essa dívida ativa, e essa dívida ativa de Sergipe de 7 bilhões, no mínimo 700 milhões, 10%. Isso é uma garantia de que nós teremos 10% desse valor da dívida ativa. Então, eu estou colocando essa dívida ativa como garantia de capitalização. Terceiro, artigo 4º, para fins de capitalização do Finaprev, ficam doados os imóveis descritos no anexo único desta lei complementar, devendo o Poder Executivo, o DR, Cohidro, Encetur e a Codize adotarem as providências necessárias para consecução deste objetivo. Olhe, os imóveis descritos no anexo são esses. Vamos lá. Elas são dos imóveis para doação ao patrimônio do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe, Finaprev. Primeiro, imóvel do antigo Aeroclube de Sergipe, Avenida Maranhão, número da matrícula, para não haver dúvida, porque você tem que dizer o terreno e o número da matrícula, porque isso aqui é aprovado, virando lei, está aqui as matrículas para se pegar as escrituras, para fazer a capitalização. Então, antigo Aeroclube de Sergipe, matrícula 25.974, área a ser doada, 154 mil metros quadrados. Terreno na Praia da Costa, ali ao lado da Alphaville, com matrícula 8.790, área a ser doada, 305.201 metros quadrados. Terceiro terreno,
Endagro, Parque João Cleófas, que hoje praticamente não tem utilidade, todo aquele imóvel ali. Fica quase em frente ao terreno do Aeroclube. Matrícula 799. Área a ser doada 27.253 metros quadrados. Em Setu, um terreno que estaria abandonado, onde seria o antigo clube dos servidores, lá no Rubalo. Esse terreno é da Setu. Matrícula 15.516. Área a ser doada 25.700 metros quadrados. E por último, na sede da Codice, ali próximo ao terminal do dia, toda aquela parte do campo de futebol, ali, sede da Codice, matrícula 5.895, área a ser doada 20.000 metros quadrados. Esses terrenos, hoje com essa crise, com imóveis em baixa, no mínimo, você pode aqui ter 200 milhões de reais nesses imóveis. Então, essas são as garantias. Inclusive, eu ouvi de parlamentares da oposição bem radicais falar sobre a Petrobras. Eu ouvi sugestão do Sindicato do Fisco falando sobre a dívida ativa e outros pedindo que colocassem esses imóveis. Então, está aqui muito claro, todas as garantias que nós estamos dando para o fundo de capitalização do Finapred. Então, o café foi para a gente conversar tudo isso, atender a todos os parlamentares, atender ao deputado Gilmar, que no raio cobrava, atender à oposição, atender aos sindicatos, e acho que agora não tem o que você dizer mais que não tem uma garantia para capitalizar. Aliás, estamos fazendo o que nenhum governador fez em toda a história da Previdência do Estado. Nenhum. Nunca fez nada para garantir a capitalização dos fundos de Previdência. Neste particular, o governador Jackson Barreto é o único que assumiu essa responsabilidade e teve a coragem de fazer o que estamos fazendo. Porque o que os outros deixaram foi um rombo na Previdência. Usaram o dinheiro da Previdência e por isso que o Estado hoje está sofrendo muito, muito. Agora, eu pergunto, hoje a gente está vivendo, Marcos, um rombo na Previdência. 620 milhões por mês. 120 milhões por mês que eu tenho que arranjar esse dinheiro para cobrir o rombo da Previdência, que não foi Jackson Barreto quem fez, que não foi o governo de Jackson Barreto quem fez. E esse dinheiro, 120 milhões, o que é que eu podia fazer? Pagar aposentados, colocar o salário servidor em dias, mas eu tenho que botar no rombo da Previdência. Dinheiro que eu podia botar mais na saúde, dinheiro que eu podia botar mais na segurança, dinheiro que eu podia botar mais na educação, mas eu estou cobrindo um rombo da Previdência que não fui eu quem fiz. Por isso que eu tenho coragem de olhar no olhar dos servidores, do povo sergipano, para dizer o que eu preciso é de compreensão, porque eu estou governando no pior momento deste país, no pior momento. Eu não sou culpado da crise da economia do país. Eu não sou responsável por essas dificuldades financeiras que todo mundo está vivenciando. Veja aí o número de desempregados. Veja aí a crise da economia do país. Veja aí queda de receita no governo federal, que tem a obrigação de repassar os recursos para os governos dos estados, para os prefeitos, e a gente vivendo essa situação. Então, o que eu estou pedindo é compreensão para a gente fazer essa travessia, porque o governo do Estado não é somente a pessoa do governador Jackson Barreto. Se o Estado naufragar, não é a pessoa de Jackson Barreto, porque eu sou governador, amanhã deixo de ser governador, mas o Estado fica naufragado. Eu não quero que o Estado fique
fique naufragado. Porque depois de mim viram outros governadores, a situação do país pode melhorar e o nosso Estado tem que estar organizado, enxuto, não é? Eu estou vivendo uma situação, Marcos e Gilmar, que o país inteiro está vivenciando. Você viu os hospitais do Rio de Janeiro, hospitais do governo federal, fechando as portas, do governo federal. É uma situação de crise, é uma situação diferenciada. Então é preciso compreensão, porque nós não podemos deixar que o nosso querido Estado naufrague. Eu tenho uma vida muito simples, eu sou um homem que não abuso do Estado, que não uso o Estado de inveleidades, nem vaidades, tenho uma vida humilde, não é? O Estado está enxutinho. Você veja uma coisa, você governa o Estado de Sergipe hoje com os mesmos recursos de 2015. Com o mesmo recurso de 2015, eu governo o Estado em 2017. E nós estamos fazendo a máquina andar. Você está vendo que aqui e ali, você veja, a saúde, a gente tem feito investimento. Ontem eu recebi uma notícia maravilhosa da chegada dos equipamentos de radioterapia do exterior, que já chegou no Porto de Santos, né? Já botamos uma turma de plantão com o secretário da Saúde para atender ao pessoal que está sem atendimento de oncologia, no cirurgia, que não é nossa responsabilidade, fazendo um turno extra para atender o pessoal. Você vê que o Estado de Sergipe, graças a Deus, melhorou. Tem muita violência no Estado? Tem. Muita. Mas nós melhoramos. O ano passado a gente era o pior. Agora o pior é Pernambuco e Alagoas. Nós melhoramos. Tem muita violência, tem muito o que fazer? Tem. Mas nós estamos avançando. Olha, são agora 7 horas mais 22 minutos, entrevistando ao lado de Marcos Couto, o governador do estado, Jackson Barreto, que disse que você não pode morar perto da praia num condomínio fechado por apenas R$68 mil. Via Mara, residencial, apartamentos com 2 quartos, perto da praia. Área de lazer com piscina a partir de R$68 mil. Na entrega das chaves, você ganha uma moto de 50 cilindradas. Vá agora, vá daqui para pouco. Vendas em Engep Engenharia. A Avenida Mário Jorge, 2.900 na Coroa do Meio. O ligue 99837-6569. Antes de qualquer pergunta, governador, eu recebi um apelo ontem à noite, ao sair do Cidade Alerta Sergipe, da TV Atalaia, por telefone, de 2 técnicos que me ligaram, especialistas nessa área da Previdência, que me ligaram então e conversaram exatamente sobre, ligaram para mim e conversaram sobre essas propostas, sobre essa emenda. E quando eu me referi aos recursos oriundos da dívida ativa, eles, os dois, ligações em momentos diferentes, me pediram para apelar, eu apelo agora ao governador do estado, de que essa gestão, se for aprovado o projeto, seja feita pelo Sergipe Previdência e não pela própria Secretaria da Fazenda. Bem, porque o Sergipe Previdência costuma ser muito bem gerido e a Secretaria da Fazenda é bem gerida, mas ela é gerida para todo o complexo administrativo do governo do estado, toda a situação administrativa, ou seja, para que a gestão seja do próprio Sergipe Previdência. Certo. Eu não vejo nada demais. A questão da dívida ativa seja gerida pelo próprio Sergipe Previdência. Eu acho corretíssimo, não temos nada contra, são sugestões que a gente pode chamar por isso, essa discussão, ela é boa, ela é democrática, porque a gente vai aperfeiçoando, não é? Desde sexta-feira que nós discutimos essas garantias, e essa é mais uma sugestão que nós vamos hoje, e vamos analisar hoje, para a gente incorporar a emenda que nós vamos apresentar. Ao invés da questão da dívida ativa ser gerida pela Secretaria da Fazenda, que se envolve com a administração como um todo, que ela seja específica do Sergipe Previdência, que vai trabalhar só na área.
Está correto. Pois não, eu pergunto também, eu lhe agradeço. Eu pergunto também o seguinte, agora são 7h25, entrevistando ao vivo o governador do estado, Jackson Barreto. Eu pergunto também, governador, o seguinte, o ouvinte passa aqui uma pergunta no WhatsApp 99919-1008. Gilmar, se possível, pergunta ao governador, por que não mantém o FUNPREV e usa esses tantos bilhões que ele agora acaba de anunciar em forma de garantia, exatamente como garantia para a Previdência, tanto no FUNPREV quanto no FINAMPREV? Por que extinguir FUNPREV? Governador. A pergunta é, repetindo, por que extinguir o FUNPREV? Nós não estamos extinguindo o FUNPREV. É que as reivindicações foi para a gente capitalizar o FINAMPREV. E então nós estamos fazendo aquilo que os parlamentares e setores da sociedade reivindicaram ao governador, não é? Uhum. Então eu não tenho nenhuma posição radicalizada aqui ou ali. O que nós estamos fazendo, com base na análise dos nossos técnicos, e hoje pela manhã eu vou me reunir com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Governo, com também o IPES, Previdência, para a gente discutir esse detalhe. Anote. Eu acho, a pergunta é por quê? Porque o senhor vai extinguir o FUNPREV. Porque eu vou extinguir o FUNPREV. Uhum. Exatamente. Mas não há extinção do FUNPREV. Não foi discutido aqui essa questão de extinção do FUNPREV. Não foi discutida. O que nós estamos discutindo foi como capitalizar o FINAMPREV, a fusão desses fundos, mas não de extinguir o FUNPREV. Uma outra pergunta que lhe faço de um policial militar. Uma pergunta, por favor, governador, se nós, policiais militares, podemos ter a tranquilidade de que realmente a lei do subsídio será implementada a partir de 1º de abril. Gilmar, você veja o seguinte, eu falei essa semana com relação a essa questão do subsídio da Polícia Militar. Você sabe o quanto a Polícia Militar avançou no nosso governo. Eu sempre tive um coração muito aberto para a Polícia Militar, porque eu sei dos relevantes serviços que a Polícia Militar e a Polícia Civil presta a esse Estado na segurança, diante do grau de violência que nós estamos vivenciando no Brasil e particularmente aqui em Sergipe. Então, eu tive no meu governo um coração bem aberto para ouvir esses reclamos. E uma das coisas que nós colocamos para o subsídio do próximo ano não vincular a lei de responsabilidade foi justamente a nossa querida Polícia Militar. Então, se a gente vai com o Estado financeiramente organizado, enxutinho, a gente já está pagando hoje, amanhã, né? Já iniciando salário de pagamento de servidores do Estado. Nós, ao contrário de vários estados da federação, não estamos devendo mais o mês de julho, apesar de termos atrasado muito uma parte do salário dos aposentados. Ora, mas se a gente consegue levar o Estado organizado e a gente supera julho, agosto, setembro e outubro, que são os meses críticos financeiramente, todos são ruins, mas esses 4 são piores. A gente, então, conduz o Estado numa linha que amanhã, no mês de abril, vai poder pagar os subsídios, inclusive porque nesta fusão nós vamos ter condições de ter uma receita extra que vai dar um certo conforto ao governo. Por isso o meu apelo na fusão dos fundos, porque a gente vai ter uma garantia desse valor, né, de 14 seguido. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui a você é que a gente quer, na verdade, honrar os compromissos com os atuais aposentados. E essa fusão dos fundos ela é necessária. Mas o mais importante que eu acho é que se você conduz o Estado financeiramente organizado com o salário dos servidores,
É evidente que ao chegar no mês de abril do próximo ano, nós teremos condições de estar pagando os subsídios. Daí porque a minha angústia neste exato momento. Por isso que eu acho injusto o Sintese ir para a televisão, gastar dinheiro para pagar a televisão, para esculhambar o governador, dizer que o governador está acabando com a carreira do magistério. São mentirosos, nazistas, porque só nazista é que repete uma mentira a vida inteira para transformar em verdade. É preciso tirar o ódio que o Sintese traz no coração. Não é possível vivenciar uma situação que nós estamos vivendo, de crise, de dificuldade financeira para todo mundo, e você ficar com mentira o tempo todo para ganhar voto. Não é? O Sintese, que é uma máquina de eleger os seus candidatos, muito forte. Então, o governador, eu quero que o Sintese mostre qual foi a lei que o meu governo alterou para prejudicar o magistério. Qual foi a lei? Dizer que eu acabei com a carreira do magistério. Eu não acabei com a carreira. A situação do magistério hoje é a mesma que eu recebi do governo do meu saudoso amigo Marcelo Deda. As leis são as mesmas. Eu não alterei nada. Parem de mentir para o povo, de enganar para o povo. Vocês precisam trabalhar, melhorar os índices de educação, ir para a sala de aula, respeitar a escola pública, porque quando vocês ensinam na escola pública e na escola privada, não respeita a escola pública, faz da escola pública bico, e na escola privada vocês têm medo do diretor amanhã botar para fora. E como sabe que no governo do Estado vocês são efetivos, concursados, então quer fazer do magistério do Estado bico, é preciso respeitar a educação, pensando na melhoria da qualidade de ensino para os filhos do povo. Não é ficar mentindo o tempo todo. Até porque, Gilmar, eu tenho a minha memória bastante viva. Eu vi o que foi que esse Sintese fez com Marcelo Deda. Sepultou Marcelo Deda vivo, Marcelo Deda doente, fizeram velório para Marcelo Deda e ainda botaram uma frase que esta semana eu estava conversando com um familiar de Marcelo Deda e este familiar descia as lágrimas, lembrando de uma frase que Ana Lúcia e o Sintese colocou no velório que foi feito com Marcelo Dias vivo, dizendo, dizia daqui, há de chegar o dia em que apenas os vermes vão lembrar do governo Marcelo Deda. Há de chegar o dia que somente os vermes é que vão se lembrar de Marcelo Deda. Foi isso que o Sintese fez, foi isso que a Ana Lúcia fez, foi isso que o ódio fez. Hoje, Deda não está mais vivo, mas vocês do Sintese sepultaram Deda vivo e ainda disse que só os vermes vão se lembrar de Deda. Os vermes não, todos nós lembramos de Deda, respeitamos a memória de Deda e temos por Deda um carinho e afeição a vida inteira. Não pode ser feito o que vocês fazem, porque a população não vai esquecer. E eu quero deixar bem claro aqui, não fui eu, não alterei a carreira do magistério. Nosso governo nada fez contra a carreira dos professores. Inclusive, os professores, como recebem de recursos pelo Fundef, amanhã já estão recebendo, nunca receberam seus salários atrasados, nunca. Não tem a experiência de viver com seu salário parcelado. Quem está sofrendo são os professores aposentados. E quando eu peço ajuda na fusão, é para ajudar os professores aposentados. Foram em Campo do Brito, me fizeram um apelo, o governador estude uma medida para ver se melhora a situação da gente. E eu estou fazendo, Gilmar, estou procurando. Eu estava em Brasília a semana passada, no Supremo Tribunal Federal,
junto no gabinete de 8 ministros, ao lado do governador da Bahia, Rui Costa, do governador do Pará, pedindo aos ministros para julgar uma ação que vai devolver ao Estado mais de 200 milhões do FUDESF, né? Que ou os municípios já receberam e outros estados já tiveram manifestações monocráticas, mas vai ser julgado no pleno, buscando recursos. Estou com tratativas na Petrobras, buscando trazer recursos para o Estado de algumas ações que o Estado tem junto à Petrobras. Ou seja, eu estou trabalhando em diversas direções para o meu Estado. Então, querer me crucificar como se eu fosse um responsável pela crise da economia no país, eu não sou responsável por isso. Dizer na televisão, propaganda paga, de que eu acabei com a carreira do magistério, como eu acabei? Eu só podia acabar se eu mandasse um projeto de lei para a Assembleia, ter maioria e alterar. Nunca pensei nisso, nunca fiz isso e nunca, em nenhum momento, a lei do magistério foi alterada. Como é que eu acabei com o magistério? Mentira, 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 igual aos nazistas da Alemanha. O senhor faz um desafio, inclusive, ao sindicato, né? O senhor faz um desafio de que nunca alterou. O senhor faz esse desafio, né? Claro, é um desafio. Eu não alterei nada da lei do magistério. A lei do magistério que está aí é a mesma lei do magistério que eu encontrei. Eu não alterei nada. O que ele quer são outras vantagens, que o Estado não tem condições. Porque o Sintese só senta com o governador para pedir aumento de salário, de gratificação, de não sei o quê, de não sei o quê. Nunca trouxe para o governador um projeto para melhorar a qualidade de ensino no Estado. Nunca trouxe para o governador uma proposta para melhorar a qualidade do ensino, para que os filhos do povo, os filhos dos pobres, que é quem estuda na escola pública, melhore o ensino das escolas. Não! Quando você fala em fazer uma avaliação de professor, é mesmo que ele seja o Satanás na frente, não quer saber de avaliação. Sabe por quê? Porque o Sintese não quer fazer avaliação dos professores, porque se dá avaliação, algum professor sair mal avaliado, vai ficar contrariado, vai culpar o Sintese, quando chegar na eleição do Sintese, não vota nos candidatos dele. Então eles fazem tudo para agradar, para não perder os votos, para ficar com a máquina do Sintese da mão. Tudo são os interesses pessoais e particulares por trás. Nada pensando no interesse público. Nada. Zero. Mentira. O secretário de Estado da Educação chegou a declarar, governador, o secretário de Estado da Educação chegou a declarar que para o Sintese nunca e nada está bom. Hein? O secretário da Educação chegou a declarar que para o Sintese nunca e nada está bom no governo. Olha, uma vez me contaram um fato que aconteceu na Assembleia e eu ri muito porque achei muito interessante. O pessoal comenta que o deputado Venâncio é muito criativo, muito imaginativo, não é? Tem uma perspicácia muito grande. E aí ele, uma discussão uma vez com o Sintese, e aí ele pegou uma folha de papel para um grupo de professores, escreveu a palavra Sintese, e no S da frente ele botou um cifrão, e no S no fim da palavra Sintese botou outro cifrão. E diz que foi uma reação louca. Mas o que é que, se foi feito isso, que eu não sei, eu não vi, não estava lá, se foi feito isso, o que é que o deputado quis dizer? Que o Sintese só discute salário, benefícios e vantagens. Educação, zero. Gilmar. Olha, conversando com o governador do estado, Jackson Barreto. Agora são 7h39 da manhã. 7h39 da manhã, ao vivo, hein? Jackson, uma outra pergunta que faz aqui o ouvinte. Como é que vai ficar, se for aprovado esse projeto, como é que vai ficar o pagamento aos aposentados? Como é que vai fazer? O pagamento dos aposentados nós vamos regularizar, né? Nós vamos regularizar porque está aprofundando essa... Vocês tiram um raio.
Bota o retorno melhor aí para o governador, ele estarem me ouvindo aqui. Agora 7h39. Coloca aqui o Exato. fone para ele, Gilmar. Coloca o fone para ele, por favor, tá? Para que ele possa dialogar comigo. Agora 7h39. A pergunta de novo, governador, é a seguinte. Quando o senhor disse que vai regularizar, se o projeto for aprovado, pagamento aos aposentados, significa o quê? Que os aposentados vão receber dentro do mês? A nossa proposta é essa, porque este mês, a pergunta que você faz é, com a aprovação dessa fusão, vai melhorar o pagamento dos aposentados? Claro, o objetivo é esse. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter condições de pagar o salário dos aposentados dentro do mês. Né? Eu acho que nós vamos ter condições de não acontecer o que aconteceu esse mês, com relação a essa... Não estou vendo aqui. Com relação a esse mês, que foi um grande atraso, né? Foi mais de 20 dias. O passamento do dia 23. Todas essas questões vão ser regularizadas, Gilmar, porque eu não vou colocar 120 milhões por mês, não é? No Fundo da Previdência. Eu vou ter depois uma receita aditiva também de 14 milhões. Então, eu preciso dizer, nós vamos ter 14 milhões por mês, por das contribuições, e será utilizado até para regularizar os pagamentos. Não é? Eu estou aqui ao lado dos meus assessores, do Osman, e aqui conversando com ele. Nós, logo no início, quando você não coloca os 120 milhões no Fundo da Previdência, você já arranja um dinheiro para você colocar para os aposentados, né? Para poder melhorar o pagamento e não ficar esse atraso da forma que está. Eu acho que é uma melhoria geral na questão do pagamento dos servidores. Então vamos colocar assim de forma bem clara, governador, por favor. São 7h mais 42 minutos. Vamos lá. Se for aprovado o projeto, o senhor diz que os aposentados receberão dentro do mês e os demais servidores também, os ativa? Não, eu não vou garantir todo mundo receber dentro do mês. Eu não vou contar mentira, não vou enganar, não vou criar aqui falsa expectativa. Os recursos não dão para tanto. Agora, a gente vai atender essa questão de aposentados, nós vamos diminuir. Por exemplo, a gente estava pagando até o dia 10, dia 11, não é? A gente pode ter uma definição do aumento do pagamento do salário nesta data, porque você começa a corrigir com esses recursos, você tem recursos que são capazes de trazer esses atrasos cá para frente, como o governo de Alagoas, como 14 estados. Você veja, Gilmar, que essa semana o governador de Brasília anunciou o parcelamento do salário dos servidores. Olha, Brasília é uma capital do país, não tem municípios e tem mais. O governo federal é quem paga toda a área de segurança de Brasília. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, a Polícia Rodoviária de Brasília, enfim, toda essa área de segurança. Mesmo assim, Brasília está parcelando salário, porque a crise, ela não tem precedentes na história do Brasil. Então é preciso que a gente conviva. Agora, não minta para o povo. Não podemos enganar nem criar falsas expectativas. Ou seja, se o projeto for aprovado, os aposentados receberão dentro do mês e os demais servidores poderão receber antes do dia 10. Não, antes do dia 10 não. Eu não falei isso. Eu falei porque o fundo de participação, a primeira parcela do mês, que é no dia 10, vai tendo salário até o dia 11, vai ter. Isso eu não vou mentir. Não há condição. Não é? Agora, com a aprovação do projeto, pretendemos não parcelar o salário dos aposentados. Essa para mim, é a grande questão. Né? É a grande questão. E nós estamos aí buscando outras fontes também. Não é, Gilmar? Sei. Outras fontes, como nós estamos lhe mostrando através de diversas iniciativas. Nós não vamos fazer promessas que nós não tenhamos condições de realizar.
para depois dizer que a gente mentiu, que enganou e tal. Eu acho que, diante desse quadro que está aí, e que as garantias foram dadas através dessas emendas, o que eu quero deixar bem claro é que as garantias que foram solicitadas para a capitalização do FINAPREV está aí anunciada, está aí colocada, e a gente tem assim condições de cumprir aquilo que nós prometemos e que nós esperamos a compreensão dos deputados, inclusive a sua, Gilmar, essa questão. Mas me permita, não é para ser enjoado, não, apenas para não haver dúvida e depois lhe cobrarem um compromisso que você não tinha assumido, enfim. No caso específico dos aposentados, de forma bem clara, se o projeto for aprovado e os aposentados receberão dentro do mês? Toda a nossa preocupação e objetivo disso é resolver o problema dos aposentados. Toda essa luta se resume na questão dos aposentados. Todo esse trabalho, toda essa nossa luta tem um endereço, são os aposentados. O Estado regularizando a situação dos aposentados, a gente passa a não ter problemas, não é? A não parcelar o salário dos aposentados. Porque a forma como está acontecendo, a gente poderia até agravar essa situação de parcelamento dos aposentados. O que nós não queremos é que isso aconteça. E fique como esse mês, que a gente vai pagar aposentados depois do dia 20, Gilmar. Isso não irá acontecer. Certo, mas haverá para o aposentado o pagamento dentro do mês? Gilmar, eu já expliquei a você. Mas eu não consegui entender e peço a sua compreensão. O aposentado receberá dentro do mês se houver aprovação do projeto? É para que não haja cobrança depois para você dizer. Mas, Gilmar, o que eu estou dizendo aqui a você é que nós vamos ter condições. Eu não posso estar filmando. É melhor o retorno aí para o governador, porque eu já percebo que ele não está tendo o retorno necessário. Agora são 7h47 da manhã, 7h47 da manhã, estamos conversando com o governador Jackson Barreto. Exatamente isso. O caso específico dos aposentados. Os aposentados receberão dentro do mês, se houver aprovação no projeto, é essa a pergunta. Em nome de Ferreira Costa. Ferreira Costa tem mais de 75 mil itens para a sua casa, do piso à decoração. Ferramentas, móveis, eletro, com a comunidade de estacionamento coberto e gratuito. Atendimento especializado, lista de casamento, centro automotivo, praça de alimentação e até pet stop. Tudo que é melhor e gratuito para você, o estacionamento, tudo em até 10 vezes sem juros. Ferreira Costa. Então, governo, para deixar assim bem claro, com esse projeto, o governo terá condição de pagar ao aposentado dentro do mês? Você compreenda. O que nós estamos colocando de forma bem clara é que nós não vamos parcelar o salário dos aposentados com essas medidas que nós estamos tomando. Nós não iremos parcelar com essas medidas de fusão, essas medidas que nós estamos tomando, não é? Porque a gente estava pagando todo mundo até o dia 10, o dia 11. De repente a situação piorou e eu fui parcelar para o dia 23. Com essa fusão, a gente acaba com esse parcelamento de jogar para o dia 20 para pagar junto com os demais no dia 10, no dia 11. Eu não vou estar aqui mentindo para você nem para a população, porque a crise que nós estamos atravessando não permite que a gente pague a todos no dia 30. Então, dia 10, dia 11, vai continuar uma parte recebendo, inclusive os aposentados. Mas qual é o sofrimento dos aposentados? Não, agora passou do dia 11 para o dia 23. E eu não sei no próximo mês como será, nem sei como será no outro mês. Com esta aprovação, a gente regulariza a situação e não vai mais parcelar o salário dos aposentados. Está claro? Agora eu entendi. A pergunta de um outro ouvinte aqui, Jackson, é a seguinte: por que o Estado, mesmo com os recursos do Fundeb, vai pagar amanhã apenas aos professores que estão em sala de aula?
Porque não tem dinheiro. Mas a pergunta é que mesmo com os recursos do Fundeb... Você imagine, Gilmar. Sim. Se algum governador, se alguém que tenha coração e que tenha a história da minha vida, sempre ao lado dos mais pobres, do trabalhador, ia atrasar salário de servidor se tivesse condições. Eu não tenho formação, não é, para fazer algo semelhante. Aliás, eu já disse a você no seu programa que é uma situação altamente humilhante para um governador de estado pagar salários atrasados, parcelar salários de servidores. Então não está pagando a todo mundo amanhã porque não tem dinheiro, porque não tem recursos, não é? Está aí o roubo da Previdência, está aí eu tenho a obrigação de passar os recursos constitucionais. Eu vim terminar de pagar a folha de julho, no dia 23 de agosto, Então não vamos pagar todos amanhã, porque nós não temos dinheiro. Porque a crise que eu falei a você, que acontece julho, agosto, setembro e outubro, é conhecida de qualquer gestor, qualquer prefeito, qualquer governador, ex-governador. Entendeu? Essa é a situação. Outra pergunta aqui, agora são 7 horas mais 51 minutos, conversando com o governador Jackson Barreto, com Marcos Couto, ao vivo aqui na Mix FM Atalaia, de Cidade AM de Simão Dias. Marcos Couto, a pergunta agora é sua. Vamos lá, Marcos. Marcos Couto. Pois não. Isso. Governador, sobre a questão de médicos. Ontem nós fizemos um flagrante no Hospital de Urgência de Sergipe, que médicos, pelo menos um, foi flagrado ontem, que ele mal comparecia ao trabalho, quando comparecia era atrasado, para passar um laudo médico para um pobre, um necessitado, demorava quase 20 dias, e foi daí que gerou a denúncia para que fôssemos até o Hospital de Urgência, mas as críticas desse médico e outros, ainda não identificamos os quais, mas pelo menos desse, que é o Dr. Paulo Mário, a criticar a direção do USE, que não tem condições de trabalho, o governo tem que melhorar melhor as condições de trabalho, e flagramos ontem ele. Marco, você está dizendo aqui que o médico não chega no horário. Eu não sei quem é o médico, nem quero saber nominar ninguém. Eu não quero nominar ninguém. Mas você está dizendo aqui que o médico não cumpre horário, não vai trabalhar, chega atrasado, passa 20 dias para dar o laudo de um pobre, e depois, quando é pego em flagrante, vai esculhambar a direção do hospital, vai esculhambar o hospital. Quer dizer, você está sentindo aí que falta verdade nessas declarações. Por quê? Não tem condições de trabalho. O senhor chega atrasado, não comparece ao serviço. Quando é pego em flagrante, vai reclamar da direção do hospital, vai reclamar do governo. Ora, você não recebe seu salário, cumpra com a sua obrigação, atenda aos pobres, porque quem vai ao USE é o povo pobre que não tem dinheiro para ir para consultório particular, não tem plano de saúde para ir para as clínicas dos mais ricos, e é preciso mais respeito à profissão, ao juramento de Hipócrates, não é? Porque eu acho que os grandes médicos de Sergipe fizeram nome cuidando dos mais pobres. Augusto Leite, José Machado Souza e tantos outros, só para citar esses dois. Fizeram nome na medicina de Sergipe. Eu me lembro muito de médicos dedicados que chegavam no hospital cirurgia, não é? Para atender aquela pobreza imensa, e fizeram um grande nome na história da medicina do Estado. Então, eu acho que o médico tem que assumir. Interessante que tem aqui uns blogs e algumas pessoas da imprensa que faz questão só de criticar a secretaria, o governador ou o secretário, mas não tem a coragem que você teve agora de dizer: o médico não foi, não comparece, chega atrasado, passa 20 dias para dar um laudo, não é? Então você veja, você vê, doutor Porto, o que ele
grande médico otorrino do cirurgia, que era pai do desembargador, Dr. Lauro Porto, uma grande figura a quem eu dei o nome de uma avenida, né? Médicos fizeram seu nome na história da medicina de Sergipe, cuidando dos pobres, né? Então é preciso ter mais amor aos pobres, o esforço que nós estamos fazendo. Você imagine, a semana passada assinamos um contrato com a CLIRAD, na Assembleia Legislativa, para melhorar o atendimento ao tratamento do câncer. Todas as entidades que são envolvidas, que ajudam as pessoas portadoras de câncer, estavam aplaudindo, batendo palma para o governador, porque havia uma demanda reprimida muito grande. Então, nós estamos atendendo no USE e fizemos um contrato com a CLIRAD. Agora, nós criamos um turno extra. Nós criamos um turno extra para atender aos pacientes de câncer do cirurgia com aquele aparelho lá quebrado que não conserta. E aí, nós vamos atender esse pessoal. Ontem, recebi a notícia da chegada dos equipamentos novos de radioterapia que chegou no Porto de Santos, em São Paulo, para trazer para Sergipe o novo bunker do USE que nós construímos, este governo que construiu esse novo bunker. Esse equipamento estava lá parado, o secretário Almeida descobriu que o equipamento não chegava no Brasil, porque faltava pagar um imposto de R$6.000, uma miséria. Lá no Ministério da Saúde, Almeida foi, resolveu, pagou o imposto, os equipamentos chegaram ontem no Brasil. Eu espero que dentro de 15 dias, eu espero que chegue aqui em Sergipe para a gente montar o novo bunker. Então vamos ter o bunker mais velho no tratamento de radioterapia, que está lá trabalhando, o contrato com a CLIRAD e agora o novo bunker. E paralelo a isso, a Secretaria de Saúde criou um turno extra à noite para atender o pessoal que estava no cirurgia que não está sendo atendido. Ou seja, cuidar dos mais pobres, ter mais respeito e carinho. Eu, essa semana, Marcos, e meu caro Gilmar, recebi de um médico uma mensagem que me deixou comovido. Ele mandou no celular do deputado Luciano Bispo, o médico lá de Itabaiana, parabenizando o governo, porque ele diz o seguinte: Luciano, boa noite. Passo aqui para te pedir que, ao encontrar o governador, parabenize-o pela importante e imprescindível intervenção dele na saúde pública, ao reativar a maternidade Ildete Falcão Batista. Talvez ele não saiba ainda da real dimensão desse ato. A desativação em governos passados da maternidade Ildete foi uma atitude estúpida. Aquela maternidade é carregada de simbolismo. Aquela maternidade é carregada de simbolismo. Sempre teve uma vocação para assistência aos mais carentes. Isso só já bastaria. Mas também surgiu com o nome de uma mulher que teve uma vida dedicada aos mais carentes, Dona Ildete Batista. E foi também hospital escola da Faculdade de Medicina durante muito tempo. A Ildete Batista, caríssimo amigo, tal qual o Hospital Cirurgia, nasceu também vocacionada para o ensino. Por lá, grandes mestres da obstetrícia sergipana passaram. Dr. Dalmo, Dr. Raulino, Dr. Milício, Dr. Hugo Gugel e muitos alunos hoje, grandes obstetras, ali começaram. Embora nunca quisesse ser obstetra, fui estagiário naquele hospital escola por 2 anos. Ao reativar a Ildete Batista, o governador devolve ao povo sergipano um hospital que lhe foi brutalmente retirado
sem explicação. Reabilita o nosso Estado com a sua tradição social e ele próprio encontra com a sua própria história. Parabéns a você também, Luciano, que apoia este governo, que mesmo diante da crise, encontra caminhos para empreender ações visando beneficiar, sobretudo, os mais pobres. Se possível, eu gostaria de estar lá na reinauguração, doutor Rômulo. E eu fiquei feliz, muito feliz, Marcos, porque a maternidade Altivete Batista, lá fechada, desde que foi construída a Lourdinha, a Nossa Senhora de Lourdes. Ora, construiu a Nossa Senhora de Lourdes, não tinha que fechar a maternidade Batista, porque depois eu fui reformar o hospital de Socorro, o hospital Nossa Senhora de Socorro, e o que acontece? Lá eu ampliei a maternidade para atender a população pobre da periferia. Agora estou investindo, mesmo com dificuldade, o trabalho do secretário Almeida Lima com essa equipe, e eu fui sexta-feira visitar, botei nas redes sociais e as pessoas felizes, porque isso vai me dar mais de 50 leitos para atender as pessoas pobres, carentes de Aracaju e da grande periferia de Socorro, do Conjunto Jardim, do Parque Sarói, de toda essa região. Então eu estou extremamente feliz, porque apesar das dificuldades, o Estado está andando. O senhor falou em Almeida Lima, hein? O senhor falou em o secretário Almeida Lima. Dá para fazer já uma avaliação parcial do papel de Almeida Lima no governo Jackson Barreto? Não tem que fazer nenhuma avaliação agora. Eu quero fazer essa avaliação daqui até o final do ano com as iniciativas que estão sendo tomadas, né, no conjunto. Agora, é hora só de estimular a equipe a serem criativos para cada vez melhorar essa questão da saúde. Porque também você tem que levar em conta uma coisa, meu caro Marcos. Eu estava aqui dando exemplo de grandes médicos e eu não citei um médico, agora me lembrei. Doutor Zé Augusto Barreto, que faleceu a semana passada. Que Deus o tenha, doutor José Augusto Barreto. O conheci no final da década de 50, 60, no Hospital Cirurgia, ao lado do doutor Augusto Leite, e foi o médico que fez a cirurgia de vesícula da minha saudosa genitora. Então, esses grandes médicos começaram suas vidas, dedicaram lá junto com a pobreza. Mas aí, essa questão de avaliação da saúde, eu quero fazer no final do ano para saber se tudo aquilo que nós definimos, programamos, né, vai estar. São várias etapas. Eu quero no final do ano fazer uma avaliação se nós atingimos todas as etapas que nós discutimos, né, para melhorar a saúde do Estado e melhorar a saúde do povo. Porque também, com essas dificuldades, é preciso que eu, cada vez mais, coloque mais recursos para a saúde. Porque sem dinheiro, a saúde não anda. Você veja, eu tive que reformar todas as ambulâncias de lá. Não está havendo crise mais nas ambulâncias do SAMU. Reformar todas. Desde janeiro, quando o ministro da Saúde esteve aqui, que foi prometido as ambulâncias, o governo federal falou com o Ministério da Saúde, até hoje garantiu que de julho para agosto e nem sinal. Eu espero que Deus me ajude, que o Ministério da Saúde sinalize, porque senão eu vou ter que contratar ambulâncias para poder botar para rodar no Estado, porque eu tenho tido muitas reivindicações, né, de municípios que tem lá estabelecido a plataforma do SAMU e que estão faltando as ambulâncias. Né? Jackson, agora são 8h04 da manhã. Jackson, entre as garantias de capitalização para o Finanprev, você se referiu aí a 30% dos recursos dos royalties a partir de 2019 e não a partir de agora. Por que não a partir de agora? Porque o Estado tem uma operação bancária que vai até dezembro de 2018. Aí porque eu só posso colocar a partir de 2019, que a última parcela termina em 2018, dezembro. Entendi.
E Ok. no caso dos recursos futuros, o pré-sal, eu gostaria que você esclarecesse para a população. Olha, essa questão do pré-sal, todo mundo sabe que a Petrobras entrou numa crise, graças a Deus está saindo dessa crise, e eu espero porque, afinal de contas, a Petrobras é a empresa que é a referência do nosso país. E todo mundo sabe da crise que a Petrobras está passando. Mas a gente, cada vez mais, está consciente. Estamos ao vivo com o governador Jackson Barreto. Da recuperação da Petrobras. O que acontece? Está previsto a exploração do petróleo aqui, do pré-sal, daqui dentro de 3 anos. Dentro de 3 anos. Foi a definição da Petrobras. 3, 4 anos. A previsão é que só no pré-sal nós vamos ter 300 mil barris diários. 300 mil barris diários. O que será uma fábula para o nosso Estado, para mostrar que o nosso Estado tem futuro seguro, tem futuro garantido, está em termoelétrica, está em toda a cadeia produtiva dessa termoelétrica e a Petrobras. Então, com o pré-sal, a previsão é aumentar em 10 vezes a produção do petróleo aqui em nosso Estado. Hoje a previsão é de quanto? 50 mil. Hoje 40 mil, 50 mil barris diários. Nós podemos chegar a 400 mil, 500 mil barris diários. Então, nós estamos colocando aqui 30% dessa fabulosa receita que nós vamos ter. E eu precisei explicitar na emenda que isto está vinculado ao pré-sal. Entendeu? Entendi. Conversando com Jackson Barreto aqui ao vivo. Agora você sabe, você que é apaixonado pelo seu carro, vá agora mesmo no Torra Renovecar. Renove. Retoque em qualquer parte da carroceria por apenas R$ 199,00. Retoque em qualquer parte da carroceria, repetindo, por apenas R$ 199,00. Torra Renovecar. Válido até 30 de setembro. Você pode chegar agora e, sendo o primeiro, vai ganhar uma lavagem cristalizada. Meu caro Jackson Barreto, entre as medidas que o governo anuncia na emenda que está encaminhando, creio que hoje ainda, para a Assembleia Legislativa, também deixe-me ver aqui, os imóveis, vários imóveis. Esses imóveis, numa primeira avaliação, você já que se entende que eles valeriam quanto? Olha, eu estava conversando ontem com um empresário que lida com essa área e perguntando a ele, diante da crise do momento da economia do país, qual seria o valor de venda desses imóveis no momento. Está aqui esses imóveis todos, com a localização deles, no mínimo 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Ou seja, dinheiro vivo para ajudar a capitalizar o Funapred. Dinheiro vivo. Os imóveis com as suas matrículas e com a superfície, o tamanho do imóvel, bem claro. Isso. Numa situação baixa do mercado imobiliário. Se você supera essas dificuldades no momento de uma economia equilibrada, é evidente que o valor subirá muito mais, muito mais. Seria o caso também, me parece, de gestão do Sergipe Previdência para a criação de um fundo imobiliário, tal qual nós já temos nas previdências do Bradesco, do Banco do Brasil e outras previdências privadas, que não é o caso do Banco do Brasil. Não seria o caso também de gestão também de Previdência? Também. Pode ser também, Gilmar. Pode ser também. Pode ser também. Isso nós podemos ajustar hoje com o deputado Gualberto. Podemos fazer isso. Hein? Isso a gente pode ajustar hoje com o deputado Gualberto também. Pode sim, pode, claro. Ajustar com o deputado Gualberto, que é o nosso líder, e a gente então passaria a ter uma emenda mais objetiva, não é? E com o apoio de vocês todos. Porque, na verdade, Gilmar, o que nós estamos fazendo foi o que nenhum governador fez. Nenhum deu nada para garantir a capitalização do fundo.
Por isso essas dificuldades todas que nós estamos atravessando. Se você me permite, seu amigo tem ainda muitos compromissos ainda agora pela manhã, e eu gostaria que você me liberasse. Governador, o senhor acredita que vai ser uma das referências de governo? O senhor acredita que vai ser uma das referências de governadores a sair da crise ou sobreviver numa crise como essa? O senhor acredita que vai ficar na história como um dos governadores? Bom, eu peço a Deus que continue me iluminando. Eu peço ao povo compreensão, entenda que eu não fui feito para o mal, minha vida foi feita para fazer o bem e para fazer o bem aos mais pobres. Essa foi a trajetória toda da minha vida. Ainda ontem e antes de ontem, o vice-governador Belivaldo Chagas e Zezinho Sobral, secretário de Inclusão Social, estava nos municípios de Dores, Siriri e Capela, numa assembleia do Mão Amiga, com os trabalhadores mais humildes que trabalham no corte da cana. A gente anunciando, porque houve momentos dessa crise que diziam que o governador ia cortar essa ajuda que dá na entre-safra aos apanhadores de laranja no sul do estado e aos cortadores de cana na entre-safra aqui na região da Cotinguiba e do Japaratuba. E nós fomos lá, reunimos todos num seminário, porque todos têm que apresentar também alguns resultados, e nós estamos passando os recursos, são mais de 10 milhões hoje aplicados no Mão Amiga, como se fosse um Bolsa Família menor, mas é uma ajuda que o governo dá e chega. Então, quem acompanhou minha trajetória como prefeito da capital, quem acompanhou minha trajetória como deputado ao lado dos movimentos sociais, as pessoas pensam que eu conheci Lula, político do PT. Eu conheci Lula na greve dos metalúrgicos em São Paulo, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, nas greves de 79 e 80. Eu, jovem deputado, saímos de Brasília, vários deputados, para ir para dentro do estádio da Vila Euclides, para ser a fileira ao lado dos trabalhadores, manifestando solidariedade diante do risco que eles enfrentavam com a milícia da ditadura militar. Eu estava lá. Agora, na hora que eu estava lá, tem uns revolucionários de agora que nunca tiveram coragem de colocar a cabeça do lado de fora e ocupava cargo de comissão do governo da época, que eram governos biônicos, nomeados pela ditadura, e hoje são os revolucionários mais radicais. Eu fico assim olhando, eu disse, eu queria ali ver minha amiguinha, ou meu amiguinho. Era na época da ditadura militar, quando a gente estava sendo preso ou sendo julgado no tribunal militar, na auditoria militar da Bahia. Eu quero ver quando a gente era preso e torturado e você estava escondida e você estava escondido nos governos que apoiavam a ditadura. Agora, ser revolucionário, radical de esquerda, da democracia, é uma beleza e eu aplaudo. Agora, por favor, não queira sujar a história de quem tem história. Porque quem tem história com H, tem história com H. E quem tem história com E, tem história de conto de carochinha. Então me permita uma última pergunta e aí você vai ser liberado. Uma última pergunta, eu garanto. Está havendo algum problema na sua relação com o PMDB? Não tenho nenhum problema na minha relação com o PMDB. Todo dia aparece uma notícia na imprensa. Gilmar, o PMDB, desde a época de Ulisses Guimarães, que é um partido que não tem nenhuma orientação ideológica. Nele se arrumava autênticos, moderados, adesistas da ditadura, não é? Radicais de esquerda, tudo. Porque nós não éramos um partido, nós começamos chamando Movimento Democrático Brasileiro. E aí cabia todo mundo. De repente, esse movimento, o Brasil, foi estabelecida a democracia e continuou sendo um movimento, e aí todas as ideologias, todas as posições, todo mundo
conhece as minhas posições. Eu vou lhe contar um fato. Eu era deputado federal há uns 4 anos atrás. O Henrique Alves era presidente da Câmara e tinha uns dirigentes do PMDB. E aí nas reuniões de bancada tinha um deputado Pará, muito reacionário, muito contra os trabalhadores rurais, muito contra o MST, e aí tinha uma CPI da terra. E ele fazia, o partido precisa exigir que os seus deputados votem numa linha só contra o MST, porque o deputado Jackson Barreto é a única voz discordante na CPI da terra. Só dá um voto ao lado do MST, dos movimentos de trabalhadores. Não é possível. Aí foi reclamar do partido. Aí o partido respondeu a ele: deputado, o PMDB sempre foi assim e vai continuar assim. Por isso que ele é grande. Lá dentro tem pessoas que pensam da forma as mais variadas. Eu não posso ser punido porque fui contra o impeachment, porque a minha formação democrática não me permitia trair a minha história, a história da minha vida. Tá bom? Muito obrigado. Para liberar o senhor, obrigado. Para liberar o senhor, da minha parte, depois de uma termina, o senhor eu tenho acompanhado o senhor, que raramente, eu quase nenhuma vez, o senhor tem falado em política partidária, ou seja, eleições de 2018. O senhor está muito focado na administração e sanar problemas de pagamento de salário. Claro. Agora, o que se ventila por aí é que um quadro se desenha, Belivaldo Chagas, Jacques Barreto e André Moura. Isso pode existir, governador? Eu vou continuar sem discutir política, Marcos Couto. Vou me despedir de você, lhe agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho, agradecer a Gilmar Carvalho, agradecer a Mix, a Gilmar, a você, a direção da Mix, a TV Atalaia, a todos, mandar um abraço para o doutor Walter, para Augusto, para todos que fazem esse grupo, e agradecer por essa oportunidade. E dizer aos nossos queridos deputados, a gente precisa todos, deputados da situação, da oposição, os independentes, desarmar os espíritos. Pensar agora no Estado de Sergipe, para nós atravessarmos esse momento de dificuldades. Vejam vocês, com a participação do doutor Cristiano Barreto na Justiça, o Estado acomodou os presídios, a gente está atendendo a determinação do Poder Judiciário, fazendo as audiências, liberando presos que estavam com processos empastelados. O Estado andando com todas as dificuldades. Então vamos ver se ele faz essa travessia, porque o que interessa ao povo sergipano não é discutir candidatura de A, B ou C. O povo quer emprego, trabalho e o pau na mesa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Um abraço, muito obrigado, hein? É o líder político e governador de Sergipe, Jackson Barreto, Gilmar. Obrigado, então, Marcos. Conversamos com o governador Jackson Barreto, que detalhou em primeira mão, então, a emenda com as medidas que o governo pretende ver aprovadas na Assembleia Legislativa de capitalização do Finanprev. Em 2 minutos, ao vivo.